Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Outra alegria, né? Nós estarmos na casa do Senhor. Estamos esses dias atravessando aí essa restauração interna, né, do templo, pintura externa e interna. Por 2 semanas nós nos distanciamos, né? O culto de ensino. Quanta gente está faltando, né, irmãos? Quanta gente poderia estar, né? E nós falando do culto de ensino, da EBD. Pessoas que às vezes não é que nós devemos forçar as pessoas, mas pelo menos alertar, né? Para poder estar aprendendo, somando, aprendendo a palavra de Deus. Mas Deus sabe os porquês, e importante que nós estamos aqui, estamos caminhando, e também oramos por esses que não estão vindo, né? Nós estamos aí querendo encerrar com os irmãos esse tema, família, projeto de Deus. Família, nós sabemos que não é invenção nossa do homem. É Deus que criou, e criou na eternidade a família, né? E uma das coisas que nós devemos primar é pela família. E nós discorremos com os irmãos, a última vez aqui, sobre o valor da família. Quanto é importante você dar valor na família. E família, nós bem sabemos, você só tem a sua, você não tem outra, né? E coisa que não tem como você negar é a paternidade, a maternidade. Você pode não gostar do pai, pode não gostar da mãe, que existe pessoas que detestam, se tornam inimigo do pai ou da mãe, mas não tem jeito de você negar, mudar ela. Filho, a mesma forma, irmão, a mesma forma, né? Esse grau sanguíneo, parentesco, é Deus que desenhou, que Deus que formou, padronizou isso para o mundo. E nós discorremos com os irmãos aqui, né? A família é a base, a família é a máxima para a sociedade, a família é o alicerce, a família deve merecer o nosso maior investimento. A melhor coisa que tem é você investir na família. E aí nós falamos também, discorremos com os irmãos a respeito da família cristã, o valor que a igreja tem para a família e o que a família tem de valor para a igreja. Nós, sem a igreja, a família perde, e a igreja sem a família também perde. Então são poderes dependentes são projetos de Deus que formaliza aí uma dependência de um e de outro. A família, né, ela precisa da igreja, a igreja precisa da família, andam junto. E aí nós colocamos, eu vou mandar aí para o Eliabe, o que nós vamos discorrer com os irmãos, recuperando valores perdidos. O quanto que você já sabe, quantas famílias perderam aí filhos para o crime, para as drogas, para prostituição, e por aí vai, tantas outras coisas. Passei para você aí, Eliabe. E aí nós queremos abordar com os irmãos. Eu gostaria que já pode colocar na tela, por favor, Eliabe, se já der prazo aí. Recuperando valores da família. Convido você a abrir lá em Lucas, capítulo 15, versículo 8. Peço aqui os microfones ao nosso pastor presidente e a outros demais irmãos que estão aí, pastor Wagner, pastor Ademir, pastor Iraci, evangelista Joel, também Eliabe, mais o pastor José de Moraes. Recuperando valores da família. Está lá em Lucas, você sabe desse texto, né? Tem 2 parábolas contidas nesse capítulo aí. A parábola da ovelha e da dracma perdida. São valores que são perdidos, coisa que você perde, e aí você vê que depois que você perdeu, que você vai dar valor. É assim ou não é? Quem pode responder para mim? Vamos aqui já adentrar. Quando você perde algo, algum objeto seu, seja um objeto que você gosta, pode ser um pouquinho coisa da música, né? Você gosta de violão, você perde um violão. Você gosta de pescaria, você perde uma carretilha, uma vara. Você gosta lá
de alguma outra coisa lá na sua casa, de um lazer, um objeto que você gosta, você estima, o que você pensa quando você perde? Hã? Desgosto, raiva, fica irado, né? Perdi. Esse tempo atrás eu estava chegando aqui na igreja, estava com um problema, meus irmãos aqui sabem. Eu estava tirando o dinheiro da carteira e colocando no bolso. Perdi umas 4 vezes R$10, mas eu fiquei contrariado. Por que eu estava separando esse dinheiro? Porque nós estamos indo para o dinheiro de plástico, e lá no meu estabelecimento e nos demais estabelecimentos, o que nós estamos caminhando, nós estamos indo para o dinheiro de plástico. Então, no meu comércio, ele dá crédito, débito e Pix. E aí, paulatinamente, vagarosamente, nós estamos perdendo aí o papel moeda, a espécie. E por vezes uma vez aconteceu, um rapaz achou, me chamou, fiquei alegre, abençoei, pode ficar com os R$10 para você. Obrigado, estava na bicicleta. Mas eu perdi umas 4 vezes, de lá para cá. A gente não gosta de perder nada, né? Ninguém gosta, né? Mas o que você imagina quando você perde alguma coisa, um objeto? O que você pensa? Vou te dar uma frase aqui para você nunca mais esquecer. Tipo assim, você perdeu aí, vai lá, um relógio, né? Tomara que ele não seja caro, né? Hoje tem tanto relógio baratinho, tem gente que usa os relógios baratos para não poder. E hoje, em falar bem a verdade, relógio está em desuso, né? É em desuso, é a grande verdade. Nós temos celular que tem tudo ali para nós, né? Cada vez nós somos mais refém do celular. O que você pensa? O que você imaginou? Quem pode levantar o dedo aí? Eu penso assim, pastor, fala aí. A angústia, ó. Perdeu. É terrível, é horrível mesmo. Quem mais pode falar? Chave, problema, fica nervoso. Quem mais pode falar? Hã? Que jeito que ele faz? Rodeia. Quem ia falar? Camila. Frustração, né? É muita coisa, né? Cadê o microfone aí para habilitar o pessoal? Está lá. Na verdade, bem verdade, é verdade, sim. É muito ruim a gente perder as coisas. Mas vou colocar uma frase para você. É difícil você exercitar ela. É difícil. E eu aprendi isso há muito tempo atrás. É difícil você colocar ela na evidência mesmo. Porque ninguém gosta de perder. Nem num jogo que você está brincando. Se for fazer ali um jogo de dominó, um jogo, esse joguinho comum que tem, uma sinuca, você não gosta de perder, né? Lá no simpósio, lá eu brincando lá com o pessoal no tênis de mesa, o Joel deu e eu estou angustiado com isso, estou esperando a próxima. Inclusive na nossa confraternização dos varões, vamos preparar uma mesa dessa lá, porque lá vai ter o cordão da fé, vai ter essa mesa aí, vai ter o futebol, vai ter a corrida de saco, vai ter o mergulho, vai ter essas coisas lá, mergulho da fé, cordão da fé, entendeu? Vai acontecer lá. Bom, vai uma frase aí, a gente já brincou um pouquinho, uma frase aí para você entender. Quando você perde um objeto que você vê que não vai realmente encontrá-lo, o que você deva pensar? É difícil isso, mas eu aprendi isso. Feliz de quem achou. Não é fácil você colocar isso dentro da sua mente, não, mas você vê que você não vai mais obter aquele objeto, você perdeu de fato, tá? Mas aí você pode imprimir uma frase aí dentro de você, já conscientizar. Talvez você nunca teve esse alerta. Feliz de quem achou. Porque não é bom você achar uma nota de R$100 e ninguém mais te procurar, né? Pastor? Por aí. Isso não é fácil. Pastor, estávamos comentando agora, ao sair de casa, minha esposa e eu, tem muitas coisas que a gente perde, mas não é para desonra, é Deus para a glória, para edificar. Justamente. Verdade. Tem muitas coisas que perde que não Bem lembrado, pastor Iraci. Bem lembrado. Isso é verdade. É descendo que você sobe. Diante de Deus, é humilhando diante de Deus que você sobe. Entre perseguições, entre acusações, entre turbulências, enfim, né? Como é que fala? As oposições internas e externas. Isso a igreja tem
a oposição externa, a oposição que a igreja está tendo aí. Inclusive amanhã para o nosso evento, nós peço à igreja que ore, nós já estamos orando. Quem dos irmãos aqui está fazendo esse jejum de 21 dias? Eu estou colocando no grupo, 21 dias de jejum. Quem está fazendo? Olha aí, tem um irmão que está fazendo, tem outro lá que está fazendo. 21 dias, jejum. Em prol, nós falamos aqui, eu estou colocando no grupo. Em prol do quê? Da nossa nação. Sabe que vai acontecer, né, uma eleição aí, o segundo turno, dia 30. Então nós estamos aí jejuando e orando. Pois bem, esse texto de Lucas 15 e o versículo 8, eu quero falar do 8, do 9 e do 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? Quando fala que cuidado, procurando com cuidado, procurar com diligência, com perícia, com esmero, sem ser abruptamente, sem ser estupidamente. Porque tem gente que perde as coisas e começa a gerar o quê? Nessa procura, gera ofensa, nutre ofensa, não aceita perder. Pastor, o que você tem aqui? Família, projeto de Deus. Nós não podemos perder a nossa família, nós não podemos perder filhos, irmãos, pais. Eu falo para o mundo, perder para o mundo, não é perder a morte, essa não é inevitável, mas eu falo perder a essência, perder o valor. Família é a máxima, família é o alicerce, família é a base, família é tudo. Então nós não podemos perder. E eu queria trazer aqui uma explicação sobre, um comentário para os irmãos, sobre a dracma. O dracma é uma antiga unidade monetária usada em inúmeras cidades, estados gregas, e em muitos reinos do Oriente Médio, durante um período helenístico. Possuía cerca de 3,6 gramas de prata. Seu uso chegou à Palestina e alcançou a época de Cristo. O dracma, segundo a mitologia grega, era um meio de oferenda a Íris, a deusa do arco-íris, que, segundo esta mesma mitologia, proporcionava depois da oferenda uma mensagem através de névoa. Jesus pode ter usado esta moeda para ilustrar os valores do reino, por causa do seu conteúdo religioso, dando a ela um novo direcionamento. O seu valor é baixo, e o fato da mulher se dar ao trabalho de acender uma candeia, varrer a casa e buscar com diligência até achar, mostra que o dinheiro não sobrava na sua casa. Por isso podemos notar que, ao encontrar a moeda, ela praticamente deu uma festa para a qual convidou as suas vizinhas. Está aí no versículo 4 e 6 desse capítulo. A necessidade de acender uma candeia também é um indicativo de sua simplicidade. As casas mais simples não tinham janelas, o que era uma característica da época e da localidade. Jesus fazia questão de jogar o máximo de luz sobre o cenário de suas parábolas. Parte da literatura da época diz que uma dracma era parte de um colar usado pelas mulheres compromissadas pelo casamento. Perder uma delas seria perder um dos seus elos e ficar sem esta identificação, no seio da sociedade naquela ocasião. Vamos lá. O casamento é visto na Bíblia como um símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Perder alguns dos sinais que demonstram o nosso compromisso com Cristo deveria nos deixar em profunda agonia, assim como ocorreu com aquela mulher. Perder a fidelidade à sã doutrina, o amor, a compaixão, a comunhão e a mutualidade é perder aquilo que nos identifica como corpo de Cristo. Mas perder o amor é perder o elo principal. É preciso resgatar isso tudo, mesmo que para tanto seja necessário um grande tempo de dedicação exclusiva
E é necessário começar imediatamente. Os irmãos entenderam isso aí, irmãos? Que nós estamos falando? O quanto que é ruim você perder. Essa mulher perdeu o quê? Perdeu uma moeda, mas ela diligentemente. Esse diligentemente aqui tem indicativos de muita importância para nós. Quando fala diligentemente, ela procurou com perseverança, ela procurou com esmero, com cuidado, e até encontrar, porque tinha perdido um valor, é uma coisa que significava muito para ela. E nós, com nossa família, perder a estima na família é uma das coisas mais ruins que tem. Reflita aí comigo e caminha no pensamento aí comigo. O quanto que deve ser ruim para um filho perder o amor de um pai ou de uma mãe. É triste isso. Sim ou não? É triste. É muito triste isso. Então a família tem que ser valorizada, tem que ser buscada. Por mais que seja perdido a afetividade, algo, mas você tem que buscar resgatar. Por quê? Porque nós que somos cristãos, nós que estamos na casa de Deus, nós podemos considerar aqui os irmãos daqui, nós não podemos perder, e nem na família de sangue. Então nós precisamos resgatar esse valor é importante, ele é imprescindível, é necessário e é mandamento, não é opção nossa. Mesmo que gaste algum tempo, mas você comece a buscar esse valor para se resgatar isso aí. Porque se você não der valor nisso e não buscar, você não conseguirá, você não vai dar conta. E a família é isso, por isso que é importante nós darmos valor. Lucas registra a história de uma mulher que possuía essas 10 dracmas e perdeu uma delas, conforme esse texto. Essa parábola, no contexto da presente ilustração, nos faz lembrar da importância dos valores e nos estimula a procurar com diligência. Está aí, ó. Coloquem mais embaixo um pouquinho. Família e os valores cristãos. Olha aí o que diz para nós aí. Cadê o Eliabe? Não está lá? Mesmo que a sociedade tenha mudado, né, essa sociedade que quer tirar esses valores da família, que quer obstruir, quer arrancar de uma vez os valores da família, mesmo que isso estão insistindo com nações, com essa globalização, a igreja, irmãos, e Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, sim ou não? Jamais vai mudar, a palavra de Deus jamais vai mudar, jamais. E aí eu anotei aqui, para nós entendermos, a família, né, nós falamos, nós só temos uma, você precisa valorizar, buscar com diligência aquilo que está perdido. O que está perdido? A confiança. O que está perdido? A responsabilidade. O que está perdido? A mutualidade. Na mutualidade nós podemos elencar muitos itens: amor, respeito, dignidade, honra, a alegria. Quantas famílias que você sabe que já perdeu a alegria entre elas? Por quê? Não deu valor, não está alicerçado no poder da palavra de Deus, não valoriza. Tem filhos que não valorizam o pai, tem pai que não valoriza os filhos, e por aí vai, é uma cadeia de inversão de valores. E isso é grave para a igreja, na atualidade em que nós estamos atravessando, isso é grave. Olha só o que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu falei isso aqui, eu quero voltar para nós encerrarmos esse tema família. É muito grande, mas nós vamos pedir a Deus que nos dê direção e orientação para um novo tema, né? O nosso pastor vai nos falar, pastor presidente, pedir a Deus. Olha só, nós, seres humanos, temos a ideia e a tendência de achar que o que é do outro é melhor. Isso é comum. Eu falei isso aqui 3 terça-feira atrás. Nós, seres humanos, temos a tendência, né, e a ideia de achar que o que é do outro é melhor. Isso é comum entre o ser humano.
Existe um mito da grama. Lembra de eu falar aqui o mito da grama? Lembra ou não? Pastor, o que é o mito da grama? O mito da grama é você estar naquela casa sua e olhar lá na grama do outro, ver o jardim do outro, achar que o jardim do outro é mais bonito que o seu. Achar que é mais bonito que o seu. Então, olha só, isso é comum. As pessoas, elas se manifestarem esse tipo de situação. Isso é comum, esse mito da grama, achar que o jardim do outro é melhor. Aí tem aquela frase, né, que nós falamos aqui, os irmãos sabem: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e elas virão até você. Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e elas virão até você. Mário Quintana, um escritor. Isso é prático. O que é isso? Porque é o seguinte, o que acontece? Olha só, nós, seres humanos, temos a tendência de achar que a família do outro é melhor, que o carro do outro é mais bonito e é mais melhor, que a casa do outro é mais bonita, é mais organizada, que os filhos dos outros é mais educados, são mais bonitos, às vezes até nem bonito eu não vou dizer, mas são mais educados. Se você está flertando com aquilo ali, então preste atenção nisso, o valor. Por que nós estamos discorrendo isso? Olha, a família e os valores cristãos. Olha só, a família e os valores cristãos, nós temos que valorizar. O que isso implica? Eu vou trazer dois pontos para nós discorrer junto, paralelo. A família que nós temos sanguínea e a família da igreja. É a nossa igreja em que você está que é boa, é a igreja que você está que você deva valorizar, é a igreja em que você está que você deva investir nesta igreja, é a igreja em que você está que você tem que aquela frase que nós falamos aqui, que é o jargão daqui, vamos lá todo mundo? Adoro a Deus, amo a minha igreja local e vou defendê-la em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, confesso diante de Deus, diante de vocês, isso não é alegoria para mim, não é para enaltecer minha pessoa. Eu nunca ouvi essa frase em lugar nenhum. Eu nunca ouvi. Então, às vezes, tem cristãos, eu estou falando da família cristã, flertando com outros lugares. Por quê? Tem muito ativismo religioso. A família cristã e a família que você tem, nós devemos valorizar. Mesmo que não possa gostar, não queira, você não pode obrigar ninguém a gostar de você, mas você, na linha bíblica, na linha cristã, no caminho que nós estamos para o céu, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus para que aqueles que não querem, não gostam, mas que você ore e os abençoe, que Deus os tenha misericórdia e os abençoe. A Bíblia não diz isso para nós, não ensina? A orar para os nossos inimigos, sim ou não? Então nós temos que fazer isso. Então é você dar valor na família. Alguém já, se o Joel tiver com o microfone, o Wagner, pastor, já lê esse texto aí, de Salmo, capítulo 11, o versículo 3, se o Joel tiver, eu quero que o Joel leia, então, e me fala aí a importância que tem essa relação da explicação desse versículo aí. Por favor. Salmo 11, 3. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Espera só um pouquinho, evangelista Joel. Se forem o quê? Destruído o quê? Os fundamentos. Os fundamentos. Quais são os fundamentos da família? Respeito, honra, dignidade, são as mutualidades. Quando nós falamos em mutualidades, nós estamos expressando o quanto que você tem que dar valor no filho, no esposo, a esposa, o neto, o sobrinho, o tio, os avós. Hoje nós estamos vendo uma sociedade que não dá valor nos avós, que não dá valor no pai, que não dá valor na mãe, vai passando por cima de valores, superando. Lembra de nós falarmos aqui, a desconstrução, todavia, em todos os aspectos, ela é muito mais rápida, muito mais fácil do que a construção. Coisas que levam uma linha, de trajetória longa para se construir, se chega e destrói do dia para a noite. Um templo desse aqui, vamos trazer exemplo, leva-se muitos dias para fazer um templo, ainda mais esse templo aqui que foi antigo. Os tijolos, parece que Moraes deve saber, mas meu pai aí, eu não lembro, mas parece que os tijolos são assim, Eles não são assim, eles são assim deitados, é isso?
um em cima do outro, super reforçado. Você reparou a largura que essa é construção antiga. Isso aqui demorou muito tempo. Os tijolos antigos, grande, o pastor está falando, o pastor presidente. Eu subi com lata de concreto aqui ajudando, ó, quando estava fazendo essa laje, eu lembro. Então, agora você imagina para destruir isso aqui, você está vendo lá a guerra? Uma bomba destrói aqueles shopping, destrói aquelas casas que levou muito tempo. Está entendendo o quanto que a desconstrução é mais rápida? Aí também na vida ministerial, na nossa trajetória ministerial cristã. Quantas pessoas foram destruídas rapidamente, abruptamente, por nada. Hoje mesmo eu deparei com um caso desse, e percebi mais agora há pouco, né? Uma estrutura que nós temos de ministério, alguém querendo nos induzir a um erro, pactuar um erro. Eu falei, olha, não podemos fazer isso por questão, primeira, a postura cristã, Deus em primeiro lugar, nós não podemos burlar. Depois nós descemos para a junção daqui terrena, a instituição, ela tem estatuto, ela tem diretrizes, tem normas. Depois ainda tem justiça. E o processo eclesiástico, nós como cristãos, nós não podemos burlar certas situações. A pessoa queria que fizesse a situação para poder burlar. Não é assim que faz. Não é. Então, nos valores da família, existe essa situação, as pessoas ficar flertando com o que é do outro lá, e não dá importância com o que tem. Pessoas não dão importância com o valor da cadeira, o valor da oportunidade desse culto de ensino da terça, o valor do culto de ensino da EBD, não dá valor. Aí, tudo bem, não tem problema. Tem gente que não tem condição, a gente não exprime isso aí forçando, mas a gente tem que pelo menos anunciar a importância, a essência desse valor que tem que ser. As pessoas não dão esse valor. Explica o versículo aí, por favor, evangelista Joel. Ele fala: a lei mundial, quer os adeptos dela aceitem ou não, está em parte apoiada na Bíblia. Entretanto, o anticristo fará tudo o que estiver em seu poder para abolir os fundamentos da lei e substituí-los com a anarquia. Está vendo? Então os justos não terão remédio legal. Está vendo aí? Lê o versículo novamente. Portanto que ele é importante, ó, a família e os valores cristãos. Salmo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Está vendo? Fundamento. Já pensou, pastor Machado, você chega lá, seu filho te estranhar, não te respeitar mais, de uma hora para outra? Você já imaginou? Rompeu os fundamentos. Começou a surgir uma desconstrução dos valores que você criou seus filhos quando era bebê. Meu pai, a mesma forma. Pastor Wagner, Aldemiro, todos aqui são família. Pastor Iraci, mas a irmã Vera. Pastor Abs aqui, que tem umas filhas, são mais novas. Tá a Camila lá, que está com... Eu não posso falar aqui o... Não, como é que é? Não. Hã? João Vicente. Está lá, ela está construindo fundamentos, valores, ensino, moral, ético, afetivo, cristão. Ensina a criança no caminho que deva andar, ainda adulta, não se desviará dele. Palavra. Davi foi muito bem ensinado por Jessé, seu pai, sim ou não? Você já imaginou se o estereótipo de Samuel, as predisposições emocionais de Samuel, profeta Samuel, quando foi mandado, vá lá à casa de Jessé, que de lá eu vou ungir um novo rei para Israel, vá lá. Samuel chegou, perguntou a Jessé, cadê seus filhos? Veio um, veio dois, veio três, tudo preparado de guerra, já tudo bem, já pronto, né? Seria aquele o tipo certo, mas para Deus não, porque o valor da construção, em relação a Davi, não que ele foi diferenciado pelos irmãos, mas já veio da eternidade, um processo de Deus, uma construção de Deus. E aí, irmãos, tem uma frase que eu tenho que falar para vocês, nós temos que aprender ela. Deus complica para descomplicar. Depois Deus descomplica para complicar. É o projeto de Deus. Você já entendeu isso ou não? Olha que coisa mais complicada. Os camaradas lá foram 7 irmãos? Lá foram 8 ao total. Os 7, Abinadab, Eliabe, quem mais? Tem um nome aí, né? Um monte aí deles aí. Chegou
todos eles aptos à guerra, dentro da família, criado na família. Eu estou falando de família aqui, para você entender o processo, como é que Deus faz as coisas na família. Aí, tem como você entender essa situação? Que entrou o 7, Samuel falou, não, ainda não, o Espírito de Deus não falou comigo, não posso manifestar, Deus não mostrou. Ainda tem, tem, mas tem Davi, que está lá no pasto, ele mexe com ovelhas, ele não é um guerreiro, então manda chamar ele, porque o Espírito Santo ainda não autorizou, não manifestou aqui para a gente, os irmãos sabem disso. Aí quando entrou Davi, o que aconteceu? É esse ungido de Deus. Você já imaginou? Dá para você entender? Então lembra dessa frase, Deus complica para descomplicar. Deus complicou a mente de Samuel, porque na predisposição emocional, nós temos essa questão, tanto para a cultura, tanto para a família, a predisposição emocional. O que é essa predisposição emocional, pastor? De repente você vê uma coisa, você já está pré-julgando. Essa é predisposição emocional. Você entendeu? Você já vê uma coisa, você analisa, você vê que, não, aquilo é daquela forma, é assim. Com Deus é diferente, porque a visão de Deus é aquilo que você sabe, que já aprendeu já. Deus vê o futuro com mais clareza do que nós vemos o presente. Então Deus complica para descomplicar, e depois Deus descomplica para complicar. A gente tem que entender isso. Pastor, onde é que você baseia isso aí biblicamente? 1 Coríntios capítulo 1, versículo lá 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para aniquilar as sábias, escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo para aniquilar as que são, para que nenhum homem se glorie diante dele. Eu estou passando aí, assim, não é o versículo por inteiro, só para você entender como é que Deus faz. O que eu quero que nós chegamos num raciocínio? Nem tudo que nós pensamos que é. E nem tudo que nós pensamos que não é, pode ser. Tem muita coisa que está acontecendo hoje no nosso seio, coisa que você pensava que não era, que não ia acontecer, hoje está acontecendo. Você pensava quem não era, hoje é. E quem pensava que era, não é mais. Pode falar. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. E aconteceu que quando eles vieram, ele viu Eliabe e disse, certamente diante do Senhor está o seu ungido. E o Senhor respondeu a Samuel, não olhes para a sua aparência, muito menos para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. Muito bom, Joel. Deus não quer saber o estereótipo, Deus quer saber o conteúdo, como é que está lá dentro. Aquilo que nós falamos, vida com Deus precede o trabalho para Deus, porque Deus sabe, a vida com Deus precede o trabalho para Deus. Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos para Ele. Tem gente que fica fazendo uma correria para Deus, a Deus. Como é que está a vida dele, o tempo dele com Deus? Como é que está o jejum dele com Deus? Como é que está a oração dele com Deus? Como é que está a busca pela palavra de Deus? Como é que está vendo ele vir buscar a casa de Deus? Tem gente que só quer aquela mensagem daquele culto de domingo. Tem gente que só abre a Bíblia naquele culto de domingo. Ou às vezes não está abrindo mais, porque nós temos telão, ou tem o celular. Às vezes nem no celular não preocupa mais. Essa é uma desconstrução dos valores cristãos, da família cristã e tanta família de genética que nós temos. E isso, irmãos, é sério. Esse versículo 8 aí, o Joel deve estar com a Bíblia, ele tem uma explicação salutar de Lucas 15, né? Ele aponta aí, vai dizer lá, para algo de valor. A ovelha, tem nessas duas parábolas, era valiosa, e a moeda também naquela ocasião. As duas se assemelham à alma perdida. Quantas pessoas dentro da família sua que tem a alma perdida na droga, na prostituição, na pornografia, na corrupção, no vício das drogas, na consumolatria, perdida no narcisismo. Quantas pessoas você conhece que estão assim? Pessoas da sua família, que estão perdidas nessa situação. E esse texto nos remete, o Joel pode ler aí, me faz lembrar, esse texto nos remete, dessa dracma, desse valor perdido, são almas perdidas, por isso que Jesus jogou, porque Jesus, ele é o quê? Ele é a luz, onde é que ele chega, ele clareia. Jesus é a estrela que tem que brilhar, é Jesus.
Não somos nós. Qual a explicação desse versículo? Ele fala, Creio que não deva... 8. Ou qual mulher quer, tendo 10 dracmas de prata, se perder uma dracma? Aí ele fala, aponta para algo de valor. A ovelha era valiosa e a moeda também é valiosa. E As duas são semelhantes a uma alma perdida. aí, ó, completa aí, que vai falar que Jesus, onde é que Jesus chega? Jesus leva o quê? A luz, o resgate do valor. O que está perdido, Jesus entra e resgata. E isso, irmão, é interno. Não é achismo, não é como é que fala? Se emocionar. Não. Sensacionalismo. Sensacionalismo, achou a palavra. Não é sensacionalismo. Diz assim, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Apenas a candeia, que é a luz do Evangelho, Isso. que é Jesus Cristo, e Ele crucificado, pode encontrar a alma perdida. Devemos entender que nós não encontramos Cristo, Ele nos encontrou. Aí, João 15,16, né? Não fui eu, não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu. Então as pessoas não estão dando valor. Então, aí ficam flertando. É para nós memorizar isso aí. Flertando com outra igreja, flertando com o pregador tal, porque é o pregador tal, que é o fulano tal. Irmãos, ninguém é alguma coisa na obra de Deus, se Deus não der o devido crescimento. Ninguém. Nós estamos estudando essa lição, fala, né, do Espírito, paracletos, paracletologia. Cada um de nós tem um espírito. Você tem uma habilidade, você tem um talento, você tem um gosto. Você já imaginou todo mundo com o mesmo espírito? Todo mundo bonito, forte, grande. O que viraria? Tudo monótono, inútil, mesmice. Por isso que tem essa diversidade. Você olha nos rostos das pessoas, podem se parecer, tem gêmeos que se parecem, mas dentro lá o conteúdo é um registro, cada um tem um registro com Deus. Nós estamos estudando sobre isso aí. Então na família, esses valores são importantes. Então às vezes a gente fica flertando com o que não tem. Olha só, às vezes está observando que o do outro é melhor, aquilo que você não tem, e não valoriza o que tem. Está entendendo? E o mundo está dessa forma hoje em dia, irmão. Todo mundo olhando para a aparência do outro e não olha o que tem. Está flertando com o que não tem, né? E não valorizando o que tem. Muitas das vezes não valoriza a casa que tem, a igreja que tem, a família que tem, o pai que tem, a mãe que tem, o irmão que tem. E flerta e dá valor naquilo que não é de valorizar. Está flertando. Por isso a gente colocou esse texto aqui, não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim, cuida da sua igreja, invista na sua igreja, defenda a sua igreja, cuida do seu ministério, cuida da sua família, invista na sua família, ela é a máxima, ela que tem que ser valorizada, é ela que tem que ser inserida as mutualidades de amor. Tem os probleminhas? Tem, mas põe as coisas claras e coloca ali para poder resolver, para caminhar. Eu, na nossa reunião de Devanja aqui, o pastor Wagner, o Demiro, é testemunha. Nós falamos, irmãos, às vezes a coisa não está fluindo para você, porque você fica falando lá da liderança, lá, assim, alguma coisa. Às vezes, você não está dando certa importância, não está valorizando essa família que você fala que gosta dela. E aí, de vez em quando, você está levando os beliscão, você está nem sabendo por que você está levando os beliscão. Eu falo os beliscão, é de coisas que vão acontecendo, como diz o outro, vai segurando, não deixa você alcançar a bênção. A bênção está ali, mas aí fica paralisada, a bênção não chega, não acontece. Preste atenção nisso, nós vamos falar aqui. Nós temos o primeiro mandamento: buscar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu estou aprendendo isso. Falo para vocês que eu estou aprendendo isso. Estou. E quero continuar a estar aprendendo isso. Porque enfrentamento de muita coisa, vem obstáculo e distração para nós desconstruir o valor cristão, o valor da família. O diabo lança toda essa parafernália para poder atrapalhar o andamento do seu
do seu desenvolvimento cristão, tirando o desânimo, porque os sambalatianos e os tobianos, eles vão permanecer, eles não vai acabar nunca, viu? Só quando a igreja for arrebatada, que lá eles não vão entrar, né, pai? Sambalate e Tobias vão entrar no céu? Hã? Meu pai não entendeu. Ele está falando, o sambalate da vida e os tobianos, que é os opositores, eles vão entrar no céu? Os opositores entram no céu? Hã? Então tem isso. Às vezes flertando com o que não tem e não valorizando o que tem. Então por isso nós colocamos família e os valores cristãos. Valorize o que Deus deu na igreja para você. É dizimar? Dizima. É ofertar? Oferta. É orar? Ore. Hoje eu vim aqui por 2 vezes. Vim de manhã e vim agora à parte da tarde. Aí, olha só como é que é a coisa. A gente tem um comércio, tem um movimento, minha esposa está ali, ela sabe. Aí, meus irmãos estão sabendo da nossa festividade amanhã. Nós estamos apurados e estamos aqui também com essa restauração interna e externa. E eu coloquei na presença de Deus para orar, porque não está fácil mexer com a mão de obra, tá, irmãos? Essa mão de obra essa área do pastor Domir, construção civil, ele sabe. Então nós oramos, pedimos a Deus. Aí eu tinha que vir aqui para resolver uma situação. Vim cedo para resolver uma situação, eu voltei. Aí olha só como é que Deus fez. Um colega meu de muito tempo, filho dele é médico, Felipe, tem uma casa, comprou uma casa tem mais um ano, está morando nessa rua daqui, ela é 148, essa que sobe aqui agora, atravessa, essa que sobe aqui, nós sai aqui, ela sobe e vai lá em cima, é a do Hospital Jardim América, daquela igreja Santo Expedito, é essa aqui, não é? Ele mora acima. Olha só, vou te contar o que aconteceu. Eu fui lá levar uma bateria para ele. Falei, então, ele já me ligou naquele horário, eu tinha que vir. Vou levar uma bateria, vendi uma bateria, troquei uma bateria para ele numa van, num furgão igual esse da minha filha. Coloquei. De lá, a hora que eu estava virando lá por cima, eu lembrei da irmã Joana. Estou contando isso aqui para contar vantagem para os irmãos, não. Porque eu pelejei, a Dalva sabe, pelejei para ir no hospital, para ir lá orar. Ela pediu, que o irmão dela estava no UTI. E eu não tive a oportunidade lá no comércio, não abriu o espaço e passou. A hora que eu fiz a volta, eu falei, vou parar na irmã Joana. O Espírito Santo tocou lá, vamos parar. Parei, ela abriu o portão. Falei, nossa, mas eu estava pensando em falar para o irmão vir cá visitar, que o meu irmão melhorou muito, está muito melhor. Graças a Deus por isso. Eu falei, não, mas eu vim orar e vim também pegar um cacho de banana, né? Brincando com ela. Mas eu não ganhei o cacho de banana, mas ganhei cajamanga, eu gosto de cajamanga. E aí eu já orei, senti alegre, orei por irmão dela que estava lá. Vou ser rápido, porque eu tenho que descer ali, que ainda tem que encontrar um pessoal para fazer o fechamento lá e liberar, e tem que limpar. Nós limpamos ali, estava sujo, o Eliabe estava aqui montando o som, e o pastor João Neto me ajudou. A gente tirou o material, depois lá fora. Aí, por que eu estou falando isso? O valor da família. Nós entendemos o valor da família. Não é porque eu fui lá, estou contando vantagem, porque eu fui lá visitar, o Espírito Santo me deu um alerta, um sinal, para mim, passa lá e ora. Foi coisa de 5 minutos, eu poderia, não, eu estou aqui cheio, vou igual a gente que mexe com muita coisa, eu poderia ter ido embora. Isso é valor de família, porque o Espírito Santo é que nos faz lembrar, é Ele que nos faz movimentar para essa construção de valor uns com os outros. Na vontade minha aqui, eu queria visitar cada um dos irmãos, nós já até abrimos proposta, porque esse ano, de julho para cá, irmãos, foi que nós começamos a ter uma liberdade para poder trabalhar. Então não dá para fazer todas as atividades que a gente precisa fazer em relação a essa família que é a igreja local. Então é para você entender o quanto que é precioso nós darmos esse valor. Caminha mais um pouquinho, que o tempo é nosso amigo. A família e os valores cristãos, né? A família e os valores cristãos, Salmo 111, versículo 3. O 2 aí, buscando e mantendo os valores cristãos. Está nesse mesmo capítulo de Lucas. Olha aí o que diz o versículo 9. Eu vou ler, e o Joel abre aí, já faz a explicação desse versículo para nós, o comentário dele. Nós lemos já, pastor. Já leu o 9? Falta o 3 agora, da sequência do Senhor. Responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Esse buscando, mantendo os valores, nós já falamos? Não, ainda não. Falamos? Então, deixa eu só fazer uma abreviação com os irmãos aqui.
Mesmo que a sociedade tenha mudado, sim, a palavra de Deus não mudou, né? Os seus valores estabelecidos para o matrimônio, para a família cristã, para a família genética, continua os mesmos, os padrões. Agora vem aí, ideologia de gênero, erotização das crianças, um kit infernal, lançando aí, para desconstruir valores da família. Isso aí, Como? Sim. Isso aí agora, dia 30, vai decidir isso aí, viu? Por isso nós estamos, boa pai, lembrar isso aí, por isso nós estamos orando em prol da nação. Eu sei que você está orando na sua casa, porque se você for olhar a mídia aí, nós vamos ficar maluco, tá? Eu estou deletando tudo, não estou vendo mais política, não tem jeito, os grupos, eu pego, pastor Machado, tem grupo aí que eu não posso sair, do grupo, eu olho no grupo, se eu ficar meia hora, agora eu estou virando refém de celular, o Wagner está refém, o Demir, nós estamos refém, todo mundo aqui está. Um pouquinho, se eu ficar com o celular carregando 1h30, meu braço já está cansando, e meu celular já está meio, também, né, está meio capengando. 200 mídias, 90, 80, 70, e eu vou lá, zero, não dá prazo para olhar, senão não trabalha, não estuda, não dá conta de resolver as coisas que precisa resolver. Essa maluquice que está aí, né? A política põe no seu ponto de vista, e a igreja tem que manter, sabe o quê? Em oração, tudo seja feita à vontade de Deus sempre, toda a vida. Esse é o caminho, esse é o ponto referencial de nós cristãos, como cristãos, exercer na vontade de Deus. No tocante ao que o nosso pastor presidente falou sobre essa questão, a família, já que nós estamos falando, a família brasileira, nós falamos aqui na ceia, vocês lembram ou não? Lembram ou não? Nós falamos? Deus está no controle do Brasil, não está? Lembra do trovão? Só para nós memorizar. Deus está no controle do Brasil? Tá. Deus está no controle lá da Ucrânia? Tá. Deus está no controle da Rússia? Tá. Por que está tendo guerra? Deus está no controle da China? Tá. Deus está no controle do universo. E ponto. Não precisa nós afirmar isso. Não se discute o óbvio. Essa garrafa ela é dourada. E ponto. Não vamos discutir, é o óbvio. O óbvio não se discute, a obviedade dos fatos em si. Não se discute. Aí Deus está no controle da Venezuela? Tá. Por que eles estão passando fome? Tá. Aquela sofrimento. Deus está no controle da Argentina? 40% da nação, né, dos argentinos, que já a Argentina foi considerada a princesinha da América do Sul, uma mini Europa, né? Por muitos anos e longos anos, pela Patagônia, pela Ushuaia, a Terra del Fogo, o Aconcagua e coisas por aí. E está no controle da Colômbia? Tá. Por que a Colômbia lá adotou um regime lá, e tá, o Chile é a mesma forma? Então, a pergunta é, então por que está acontecendo isso? Em termos de eleição, Deus não vai na urna, Ele não vai lá dia 30 na urna para votar, porque Deus não vota. A escolha é livre-arbítrio nosso. Lembra nós falarmos? Nós temos por obrigação, lei constitucional, é constitucional nós votarmos. Agora a escolha ela é privativa. Ela é privativa. Eu escolho em quem votar. Ela é privativa, é minha escolha. Então, essa escolha é que vai trazer o resultado para a nossa nação. Agora, Deus é soberano, está acima de tudo. Nós cremos que dessa nação vai sair um grande avivamento para o mundo inteiro, porque o mundo está olhando para essa eleição nossa. Agora, eu quero deixar claro com os irmãos, eu não sou perito em política, vocês nunca viram eu falar política aqui, eu não estou falando, mas é um esclarecimento para a igreja, porque aqui é uma família, nós temos que valorizar, nós temos que priorizar esse valor cristão de ensinamento bíblico que nós temos que posicionar. Pode falar, pai. Nós temos aí, quanto, 16 ou 20 anos ficou aquela sequência lá do partido? Lá? Fernando Henrique para cá, foi 16 em torno de 20 anos. 20 anos. É. Aí essa pessoa que foi aqui cresceram nessa época, a escola já ensinou muita coisa para o outro lado. Com certeza.
É a quebra dos paradigmas. Aí veio a votação de até 16 anos acima, aí está nesse parâmetro. Exato. Os valores, né? Sendo corrompidos. É aquilo que nós falamos, a desconstrução, irmãos, ela é muito mais fácil que a construção. Aquilo que eu falei com o pastor aqui, ó, pastor Machado, o Abs, leva muitos anos você construir a criança, aí, quando é fé, o mundo aí fora quer educar para outra ideologia na mente dessas pessoas. Imagina o perigo disso. Agora, eu quero finalizar com os irmãos aqui sobre a questão do projeto família, a questão nós para andarmos nessa eleição e para esse país. Eu sei que os irmãos estão orando e jejuando. Nós abrimos aqui, né? 21 dias de jejum. 21 dias de jejum. Né? Jejum em 1 hora, 2 horas, uma parte da manhã, se você der conta de jejuar o dia todo, mas faça esse compromisso em prol dessa nação. Existe um processo, irmão, do sistema, porque muita gente está pensando nos vermelhinhos, né, nesse partido, né, que você sabe aí, na pessoa daquele que você sabe quem estão falando, estão pensando, lê do engano disso aí, tá? Existe um sistema por detrás disso aí, e esse sistema é um sistema, ele é globalista, ele também é diabólico. Tem que falar a verdade disso. Nós, como cristãos, nós não podemos omitir isso. Não é questão de ser corajoso, não. É ser ousadia e confiar em Deus e falar. E esse sistema, nós temos que orar para isso, porque tem muita gente que está confundindo, né, que são os vermelhinhos. Os vermelhinhos são comunistas, vamos falar isso, né? E o partido, você sabe o que é. Não, é o sistema. É um sistema global que vem abrindo a plataforma, o palco para o anticristo, que é o avatar da nova era chegar. E aí entra a frase que nós já falamos, tem que ficar com ela inculcada, e você tem que inculcar isso na sua mente. É impossível evitar o inevitável. Está cumprindo a palavra de Deus. Mateus 24, Daniel, Ezequiel, Apocalipse, está cumprindo. Amanhã nós vamos estar aqui, né? Nesse horário o pastor vai estar falando aqui escatologia atualizada para essa família dessa igreja, atualizada na escatologia do fim, porque nós estamos, o que está acontecendo, essa desconstrução de valores. A igreja, olha, eu falar para os irmãos, nós estamos orando, porque nós devemos, há uma possibilidade, ainda não bateu o martelo do fechamento aí, ainda não, falei com o pastor Eba agora há pouco, ele disse que amanhã cedo ainda, porque nós temos que ficar em vigilância. Eu quero que os irmãos orem pelo movimento que nós vamos fazer aqui, porque, pastor, você está com medo? Não, vou te falar para você o que aconteceu aqui, quarta-feira, no feriado da semana passada. Quando eu abri pela manhã, foi o feriado, e a gente vinha aqui, a hora que eu abri o portão, chegou uma mulher, dessa altura assim, ó. Aí, ela perguntou, aí, vocês estão pintando a igreja, né? Por que está pintando todas as igrejas? Eu só olhei o material, olhei para ela, não respondi. Aí, estão pintando, né, a igreja, né, vocês estão pintando. Sabe o que ela falou? É o Bolsonaro, né, que está mandando dinheiro para vocês pintar a igreja. É o Bolsonaro que está mandando dinheiro para vocês. Ela falou umas 5 vezes e saiu caminhando, mas eu não respondi ela. Então, para você, nós que somos igreja, para nós atentarmos o quanto que é precioso você estar orando em prol do valor da igreja. Porque nós estamos caminhando para um processo, irmãos, preste atenção. É Bíblia. Olha, de repente nós vamos ser cerceados. Aí vamos fechar essa questão aí. Se A ou B ganhar, Deus continua no controle ou não? Claro que Deus continua no controle. Nós, na verdade, internamente, nós não quer que aconteça, fica tranquilo, não é? Mas nós cristãos temos que buscar um alerta para nós. Olha, se nós pregamos tanto o arrebatamento, então como é que nós queremos que continue? Pastor, mas você está falando parecendo que Jesus vai voltar o ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos. Não, Jesus pode voltar daqui 80, 90, daqui 100, ninguém sabe, mas pode voltar daqui amanhã, pode voltar domingo, é tudo relativo. É a Bíblia que fala que nem o pai, nem o filho, ele não sabe a hora, quem sabe é o pai. E aí? O povo pensa que não vai acontecer arrebatamento da igreja, e vai acontecer o arrebatamento da igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a verdade.
A igreja vai acontecer o arrebatamento. Pode ser daqui 3 meses, pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 50, mas e aí? O que nós temos que fazer? Um empenho de valorizar a palavra, valorizar a igreja, valorizar o que nós temos, valorizar a Bíblia Sagrada. Que nós temos essa relação de entender o quanto que é precioso valorizar a palavra de Deus, o quanto que é necessário para nós, o quanto que é importante para nós. Então há uma razão para nós estarmos aqui. Responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Provérbios, está com ele aí? Fala assim: ouve, meu filho, a instrução do teu pai, e não desprezes o ensinamento da tua mãe, porque serão adornos de graça sobre a tua cabeça e colares ao teu pescoço. E diz: o livro começa com uma declaração dupla sobre o temor de Deus e sobre a obediência aos pais, que forma o fundamento de uma relação justa, tanto para com Deus quanto para com o homem. Colares de ouro ao redor do pescoço indicam dignidade e cidadania. Isso. Portanto, o sentido dessa passagem é que o senhorio dos homens deve ser procedido pela fidelidade aos mandamentos de Deus, e que demonstra a consagração dos pais à palavra de Deus e a submissão dos filhos aos pais piedosos. Está vendo? A submissão a Deus e a submissão ao pai genético. Olha só, irmãos, o que eu vou ler para você aqui. Nós já está caminhando para o final. Ninguém é feliz construindo a sua felicidade sobre os escombros da sua família. Preste atenção nisso. Ninguém é feliz construindo a sua felicidade sobre os escombros da sua família. Ninguém. Tem gente que busca o sucesso e a felicidade pisando em cima de sua família, destruindo a família, desdenhando de sua família e menosprezando a sua família. Daí chega lá no topo da pirâmide e olha para baixo, vê que não valeu a pena. Não valeu a pena. Esse sucesso tem gosto de enxofre, o troféu é de palha. Presta atenção nisso aqui. Essa conquista foi edificada na areia. A família é construída aonde? Na rocha. A igreja tem que estar firmada na rocha. Então vou ler de novo para nós finalizar e para você mentalizar isso. Ninguém é feliz construindo a sua felicidade sobre os escombros da sua família. Tem gente que busca o sucesso e a felicidade a todo custo, de todas as formas, escabrosas, pisando em cima de sua família, destruindo a família, desdenhando da família e menosprezando a família. Daí chega lá no topo da pirâmide, chegou lá em cima, lá com quantas pessoas você conhece assim lá no mundo, principalmente no meio artístico, mundano? Pisa em cima de tudo, de todos os valores. Lembra de nós falar que a desconstrução ela é muito mais rápida que a construção? Tem gente que por dinheiro pisa nos outros, passa por cima de valores eternos, valores de construção que demorou muito tempo, e ela pega e chega e já quer passar por cima. Daí chega lá no topo da pirâmide e olha para baixo e vê, não valeu a pena. Não valeu a pena. Aí olha, observa, esse sucesso tem gosto de enxofre, o troféu é de palha e a conquista foi edificada na areia. A construção nossa, eclesiástica, espiritual, aperfeiçoamento cristão, é construído na palavra. Mudança de comportamento no nosso meio exige o quê? Exige o quê? Lembra aí já? Vamos ver. Mudança de comportamento no nosso seio precisa de base bíblica e não de surtos proféticos. Não de surtos proféticos. Essa é uma realidade para a igreja, para nós, para mim e para você.
Nós precisamos de base. Deus não assusta ninguém, Deus não intimida ninguém, Deus não trabalha com sorrateirismo, Deus não trabalha com coisas escabrosas, Deus não trabalha com engano, Deus não trabalha com achismo, com factoides. Deus trabalha com a realidade que é a palavra de Deus. Então que nós possamos, essa responsabilidade, nós como pais ou filhos, né? Essa transmissão de valores, transmitir valores. Não se barganha valores da palavra de Deus por ninguém. Ninguém é bonzinho, ninguém pode bater no peito e dizer eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Todos nós somos falhos. Primeiramente, nós já temos um selo de nascituro. Um selo de nascituro. Romanos 3:23. Porque todos, não fala, né, continente, só, porque todos, há um pluralismo nisso aí, muito significativo. Porque todos pecaram e destituídos. É uma constância. Não há um hiato de tempo, um distanciamento, não. E estão, é uma coisa, não há hiato de tempo, não há espaço para isso. Então é direto. Estão destituídos o quê? Da glória de Deus. Então a estrela que brilha, Jesus. A igreja precisa valorizar a família que tem genética, em todo sentido, com mutualidades, respeito, e a família cristã, valorizar o banco, valorizar a igreja em que você está. Aí eu finalizo, peço para você falar juntamente comigo. Vamos lá? Pode falar, Joel. Pastor, o 10 acho que é importante falar, Do livro de Provérbios. Esse é perfeito. Pesa muito esse aí. Ele diz: meu filho, se os pecadores quiserem te enganar com agrados, não consintas. Aí ele fala, isso nos diz que se os pais não foram apropriadamente orientados pela palavra para instruir os seus filhos e filhas, consequentemente a sedução dos pecadores terá êxito em atraí-los. Isto, infelizmente, acontece a grande maioria. A sedução desse século, inteligência artificial, autossuficiência, um dos vícios mais perigosos da atualidade. Eu estive numa regional 14 e foi bom, foi um churrasco lá, muito bom, e a gente deu uma palavra. Muita gente se justificando, se afirmando sobre um dos vícios perigosos desse século, que é o que está aqui, que eu já falei e você sabe, vou voltar a falar, sem fronteiras. Kit de pecado, distração. Isso que o Joel leu, tira os rudimentares e elementares fatores de ética familiar, esse valor cristão, e tira na igreja. Tem muita coisa para vir distrair na igreja, atrapalhar. Você entendeu? Tem muita coisa. Muita coisa. Muita gente deixa de vir à igreja para ver alguns, né, programas aí na televisão, ou se não um descaso. E isso vai ser cobrado, cedo ou mais tarde, né? Que Deus nos livra, diz que nós não somos melhor que ninguém, nós somos pecadores, temos esse selo em comum. Que Deus possa nos abençoar. Irmãos, orem, divulgue, participe. Iraci, pastor Iraci, diante da igreja aqui, preciso do irmão amanhã e quinta-feira, tá? Preciso do irmão para somar, ajudar nós aqui. E os obreiros daqui, o Joel sei que vai estar, o pastorado vai poder estar só na quinta, né, pastor Absa? Os outros meninos já conversou, o pastor Demir está agarrado. A partir das 19h30, né, pastor Napoleão vai estar trazendo aqui para nós aqui, né, os seminários 2 dias para nós aqui. Eu peço aos irmãos, quem nos assiste aí, ore, divulgue, participe, para que Deus, né, seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sem estrelato, sem, né, nenhuma demagogia, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que essa igreja mantém, através do nosso pastor que preside, que é o pastor presidente, tanto a sede como o nosso ministério. Honra, né, acima de tudo, e louvar a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar o Senhor, né, pastor Demir?